não consta que o Estado examine a programação que foi adotada por aquela emissora nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, para dizer, ok, você merece a renovação. Existem regras, cláusulas, artigos da Constituição que se referem de uma forma genérica a certas questões. Trata-se de regulamentar esses artigos, né? Quem sabe a própria sociedade civil, nessa discussão, consensualmente achasse que deveria haver mais apoio, por exemplo, para a TV pública e menos apoio para a TV comercial. Essa é uma questão que precisa ser debatida. A tarefa dessas emissoras é muito importante, porque elas divulgam aspectos culturais que as demais não divulgam. Elas entram na música popular brasileira verdadeira e não na música de mercado. Elas entram na música erudita, elas entram na literatura. O Brasil é o país em que o cidadão fica mais tempo, mais horas por dia no mundo assistindo televisão. Depois, o Brasil é um país em que a escola pública perdeu muito a influência na formação do caráter do cidadão. E outro, em que a mesa da sala de jantar do pobre, do classe média e do rico desapareceu. Então, quem é que substitui os valores cívicos, morais, éticos e comportamentais da escola? A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Há formas de controle. O Estado, ele é um poder concessionário. O Estado não tem solicitado nada em contrapartida. Nós vamos deixar só que a televisão comercial fique sendo o parâmetro do gosto, do patriotismo, da sensualidade, da sensibilidade, da estética do brasileiro? Esse é o grande problema. Movimentos de ONGs, com respeito à questão da qualidade na TV, por exemplo, têm demandado uma certa atenção do governo em relação a isso. Agora, não vamos dizer assim, uma reforma que está colocada como prioritária na pauta do governo. Acontece que nenhum governo até hoje eu vi dar importância ao rádio como meio cultural e não só como meio de propaganda, à televisão. Um sistema público com produção e com sustentação poderia ter um papel em termos de oferta, de equilíbrio na pluralidade, seja na pluralidade dos sistemas privado, estatal e público, seja na pluralidade da oferta de conteúdos. Eles consideram isso aí algo de terceira linha, de quarta linha, desnecessária. E essas empresas públicas vivem à míngua de recursos. O grande avanço que eu acho que foi feito nos últimos anos foi na regulamentação das TVs a cabo. Ali houve o campo popular se organizou, nós conseguimos impor que cada concessionária de TV a cabo tem que fornecer os canais gratuitos, porque tecnicamente isso é possível. Então foi aí que surgiram essas TV Cenário, TV Câmara, surgiram as TVs comunitárias. Né? Os canais de acesso público no Brasil, uma vez criados, eles foram criados, mas nenhum fundo ou nenhuma forma de financiamento foi criado. Resultado, quem tem os meios de sustentação, como é o Senado, Câmara, Judiciário, Forças Armadas, Executivos, Federal, Estadual, tem, mas as TVs comunitárias não têm absolutamente nada em matéria de financiamento. Você veja o caso da BBC. A BBC, com as taxas que ela recebe sobre os aparelhos de televisão da Inglaterra, ela tem 12 bilhões de reais de verba anual. O que aconteceu? Ficou a melhor televisão do mundo. A estabilidade e a transparência das relações entre mídia, Estado e sociedade são bases da democracia. A imprensa é fiscal do poder público. O aparelho do Estado não pode impor embaraços à divulgação de informações de interesse público. Para a sociedade, a liberdade de imprensa é um valor democrático que não pode ser suprimido ou limitado.
O exercício total da liberdade é impossível, porque o seu direito termina onde começa o direito do outro, já é uma limitação. Né? Você vai usar a sua liberdade para defender os seus interesses, aí você mexe nos interesses do outro, é um mau uso da liberdade. Então, a liberdade como uma coisa plena é uma conquista que o homem tem que lutar por ela permanentemente. A sociedade faz com o jornalista uma espécie de um contrato. Você tem direito a invadir até certo ponto a privacidade das pessoas, você tem direito a entrar em lugares onde você não está autorizado a entrar, mexer em papéis, em documentos, etc. Você pode xeretar por aí, desde que isso não seja feito para proveito pessoal, ganhar dinheiro, oferir lucro, atender interesse econômico, desde que tudo isso seja feito para informar a sociedade. A imprensa tem cumprindo um papel praticamente igual do Ministério Público e auxiliando até o Ministério Público na apuração de irregularidades, atos de corrupção, mostrando à sociedade os fatos como eles estão ocorrendo, e neste caso a gente só tem que elogiar porque a imprensa cumpre o papel de ajudar a limpar a política brasileira, e esse é um papel relevante. Na política, sim, claro, mas na economia, mas nos negócios, na arte, na cultura, na ciência, onde quer que se manifeste o poder, e o poder existe em todos os cantos, é da competência do jornalista fiscalizá-lo. A estrutura de poder quer concentrar o direito de informar. No Brasil, o relacionamento entre governo e mídia, mas aí particularmente entre governo e imprensa, que é um recorte da mídia, poderia ser muito melhor. É um processo autoritário que vai precisar de muito tempo, de muita humildade, grandeza, civismo e sofrimento para que as pessoas aprendam a se discutir e se expor, né? Ser mais transparente. O movimento é inverso. O vetor não é da autoridade, não, do poder para o João Ninguém, o anônimo, o cidadão comum, né? Mas é o que o cidadão comum precisa saber e trocar experiências com o poder. O episódio Collor deixou marcas muito profundas na cabeça de jornalistas que acham que o grande jornalista é aquele que derruba um ministro ou derruba um presidente. Ora, não é essa exatamente a função do jornalista. A função do jornalista é informar. Uma coisa que tem evoluído muito nos últimos anos, em benefício do leitor, do telespectador, em benefício do público, é o olhar, o escrutínio sobre a própria imprensa. Então, a imprensa vigia os outros, mas a imprensa também é vigiada pelo público, é vigiada pelos atores desse processo, de modo que ela tem que dar satisfação a respeito das suas escolhas. Essa coisa de dizer que o leitor que tem que fiscalizar é verdade, é a sociedade que tem que ser bem informada, o bastante para discernir. Né? Quer dizer, porque há instrumentos legais para a ação da fiscalização. Eu acho que essa ideia de que o jornalista ele é um super-homem, que o jornalista ele é um poder à parte, que o jornalista é extremamente poderoso, é muito relativa. Eu não acredito muito nisso, não. Porque quando o jornalista erra, não é o poder que se sobrepôs a ele, ele enfraquece porque ele erra na informação, né? Às vezes o inimigo dele é ele mesmo. Quando está na dúvida de alguma coisa, pensa o seguinte: isso tem interesse público? Eu vou xeretar, isso tem interesse público? Porque precisa ter interesse público para justificar. Hoje é possível dizer que há alguns avanços, mas isso está longe de se traduzir ou de se materializar numa institucionalização com rotinas pelas quais a imprensa se abastece de informação dentro da normalidade, pelas quais haja transparência nos atos de governo. Tudo isso nós estamos por construir. Cada chance de discutir, cria-se uma fissura nesse autoritarismo e permite que nessa fissura penetrem ideias, iluminem-se as coisas e o Brasil possa finalmente completar o trabalho iniciado por Hipólito da Costa em 1808. Breve serão 200 anos de imprensa e de iluminação, de esclarecimento no Brasil.
hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão.